Olá, amigos da Pérola FM e Novas Canções. Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro, é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Não foi uma coisa muito fácil as primeiras comunidades cristãs se abrirem para os pagãos, aceitarem os pagãos. Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos todos judeus. Então, aquela gente tinha consciência clara de ser o povo de Deus, de ser o povo escolhido por Deus. O povo com quem Deus tinha feito uma sagrada aliança. O Senhor Deus mesmo tinha escolhido o seu povo, libertando-o da escravidão do Egito. Então, a orientação sempre foi tomar distância das nações pagãs. E aí, os pagãos estavam fora do horizonte dos judeus piedosos daquele tempo. Certo que os que queriam viver a fé no Deus vivo podiam se aproximar das comunidades judaicas como prosélitos, mas não com os mesmos direitos que os judeus. Todo homem judeu estava circuncidado, sinal da sua aliança com Deus, e todo judeu também marcava bem a sua condição de membro do povo da aliança, pelo cumprimento do sábado, da Páscoa, das peregrinações e festas anuais, e por tudo que a lei de Moisés prescrevia. Na verdade, essa ideia de separação e exclusão dos outros povos cresceu muito com o exílio da Babilônia. Foi quase que uma forma de sobrevivência de uma comunidade muito machucada e humilhada pelos grandes impérios que se sucederam. Então, o ambiente em que Jesus nasceu e cresceu era esse. Aliás, tinha um novo complicador: a dominação dos pagãos romanos. Mas nem sempre se pensou assim em Israel. Quando o povo começou a se formar, Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção para todas as nações da terra. E mesmo nos momentos mais dramáticos da história deles, havia também quem pensasse diferente. Vários profetas, como Isaías, do tempo do exílio, sonharam com um mundo em que todas as nações conheceriam o Deus verdadeiro e se encontrariam numa grande peregrinação à cidade santa de Jerusalém. Então, depois que Jesus voltou para o Pai, as comunidades cristãs foram se espalhando e aos poucos foram integrando também os pagãos que eram convertidos. Foi uma mudança muito grande,
assimilada com dificuldade pelos cristãos que vinham daquela prática da lei de Moisés. Então, chegou-se uma tensão tão grande que precisou haver uma reunião em Jerusalém com Paulo, Pedro e todos os apóstolos e lideranças para resolver isso. Foi o primeiro concílio. Afinal, a comunidade se abriu ao Espírito Santo e foi vendo com clareza que chegara o tempo em que Deus queria que todos conhecessem, amassem e seguissem a Cristo, fossem judeus ou não. E para seguir Jesus, não era preciso ter os mesmos costumes que os judeus. O cristianismo era um novo momento do povo de Deus, aberto a todas as nações e a todos os povos. Assim, quando os evangelistas e suas comunidades contaram a história de Jesus, se lembraram desse passo tão sério que foi deixar de discriminar os pagãos para integrá-los na comunidade como irmãos. Foi assim que Marcos contou que Jesus estava visitando um território pagão e veio uma mulher daquela região pedir-lhe para libertar a filha da dominação do demônio. E a resposta de Jesus foi como o seu povo pensava. A resposta de uma comunidade que ainda não tinha acolhido os pagãos como irmãos. Então Jesus diz: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Os filhos, claros, são os judeus. Os cachorros são os pagãos. Essa era a mentalidade deles. A resposta da mulher representa bem toda a humildade e o espírito com que os pagãos se aproximaram da fé em Jesus Cristo. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então, diante dessa condição necessitada, penitente e humilde dos pagãos, as comunidades abriram os braços para acolhê-los. A resposta de Jesus é o retrato disso. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. A salvação em Cristo veio para todos.